Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Jesus, lá em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Efésios 5, de 1 a 4. Então diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Pai, nós lemos a Tua palavra, cremos no poder da palavra, cremos que ela é a nossa regra de fé e prática, e pedimos que o Senhor traga essa palavra a cada coração, aplicando essa palavra conforme a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Meus amados, nós estamos numa jornada pelo livro de Efésios, e nós iniciamos o capítulo 5, nesse Efésio tão intrigante, né? Tão verdadeiro e autêntico. Parece que foi escrito nesse tempo, nesses momentos agora que nós estamos vivendo, onde a verdade é muito subjetiva, relativa, conforme o comunicador, ou conforme quem ouve, ou conforme quem está falando. E o apóstolo Paulo, ele já inicia esse capítulo 5, trazendo no versículo 1 uma verdade, mas como uma obrigação, não apenas relatando algo bom, ou algo prazeroso, ou algo aceitável, mas uma determinação. E ele começa a ser depois imitadores de Deus. Imitadores de Deus. O que seria imitadores de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre essa afirmação que o apóstolo Paulo relata e traz para nós, ser depois imitadores de Deus. Como a gente imita Deus? Nós vimos as crianças, né? As crianças têm a fama de fazer perguntas difíceis para se responder, né? Uma delas, que as crianças costumeiramente fazem, é: aonde está Deus? Aonde está Deus? E a gente fala assim, Deus está em todo lugar, porque Deus é invisível. Mas a criança olha e fala assim, e ela é abstrata, ela precisa ver, precisa pegar, faz parte do cognitivo dela, ver, pegar. Por isso a criança, quando fala assim, deixa eu ver, ela pega, porque faz parte do aprendizado dela pegar, apalpar. Não porque ela é curiosa demais, intrometida, né? Algumas crianças falam, mas você é muito saliente, menina, você vê com os olhos, né? Vê com os olhos, não com as mãos. Mas porque faz parte do aprendizado da criança, ela pega. Prova disso, você vê quando desde pequenininha, quando o bebezinho quer conhecer alguma coisa, o que ela faz? Ela pega e vai na boca. Cognitivo, do aprendizado, do conhecimento da criança. É assim que funciona. É assim que ela funciona. E agora, esse imitador do Senhor Deus precisa imitar alguém que não vê. Alguém que é invisível. É alguém que não está relatado na nossa frente. Assim como para responder essas perguntas para a criança é difícil, para nós também o é. Para nós também o é.
Quando o nosso filho mais velho fez essa pergunta para nós, quando criança, ainda a gente respondeu, olha o ventinho, você está vendo o ventinho? Não, não estou vendo. Mas bate no teu rosto o ventinho? Bate. Deus é assim também, como o ventinho que bate no rosto que você não vê. E, graças a Deus, foi suficiente naquele momento para responder para ele. Agora as perguntas são mais difíceis, né, Vitor? Agora as perguntas são mais difíceis. Elas vão amadurecendo, elas vão crescendo, elas vão ficando mais difíceis. Mas a pergunta fica, como ser imitadores de Deus, se Deus é Espírito e importa que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade? E por isso a nossa temática dessa noite é imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Quando nós falamos de imitadores, a gente relaciona mais a Cristo. Por quê? Porque Jesus foi o Deus encarnado, desceu do céu, abriu mão do céu, da sua glória, da sua honra lá no céu, desceu aqui nessa terra, nasceu da Virgem Maria, lá naquela manjedoura, naquela estrebaria, naquele lugar que não tinha lugar melhor para ele naquele momento, ele nasceu naquele lugar. E a gente começa a visualizar melhor as histórias, as experiências de Jesus para mostrar-nos Deus. É certo sim que nós vamos imitar Deus olhando para Jesus. Olhando para Jesus, porque Jesus também assim fazia. Sedes imitadores de Deus como filhos amados. Quem os verdadeiros cristãos devem imitar a Deus. Ou vamos colocar isso numa pergunta. Quem os verdadeiros cristãos devem imitar? Você responde. A Deus. A Deus. Sim, os verdadeiros cristãos devem imitar a Deus. Esse é o propósito, o objetivo da minha vida e da sua vida, seres imitadores. Aqueles que são de Deus vão imitar a Deus. Aqueles que não são de Deus vão continuar vivendo as suas vidas no comum, no natural, do homem caído, do homem sem Deus. Mas nós sempre vamos reprisar um comportamento. Eu e você vamos reprisar um comportamento. E olha, quer ver como que isso é comum? Se você for pai ou mãe, você vai saber. O teu filho vai imitar que comportamento? Dos pais. É o teu comportamento que eles vão imitar. Tá certo que algumas vezes vem algum tio, né? Ali, meio que compra a criança com um chocolate, um doce, alguma coisa assim, né? E ela começa a torcer para o Curitiba, né? A torcer para o Curitiba. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Mas o comportamento que as crianças imitam é dos seus pais. E por isso que o texto ele continua falando assim, como filhos amados. Nós vamos imitar a Deus como filhos amados. A imitação nossa, minha e tua, daqueles que são do Senhor Jesus Cristo, daqueles que foram salvos pelo amor de Deus, através de Cristo Jesus naquela cruz, é de imitar o próprio Deus. Os que não são de Deus irão até criticar aqueles que tentam imitar a Deus. Aqueles que não são do Senhor vão querer até criticar, e talvez você possa ter ouvido isso. Nossa, mas você vai na igreja de novo? Né? Você já não foi de manhã, você já não foi semana passada, agora você vai de novo, né? Como assim? Como assim? Né? Você vai virar mais crente do que o pastor, né? Vai virar mais crente do que o pastor daqui a pouco. Coisas semelhantes a essas. Mas aqueles que são de Deus vão imitar a Deus como filhos que imitam seus pais, e por isso Deus é Pai. E nós vamos imitá-lo como filhos amados que somos. E percebe que o apóstolo Paulo vai relatar de forma muito clara, como filhos amados. Não como filhos odiados, ou como filhos negligenciados.
Porque nessa geração os pais têm negligenciado os seus filhos, entregado os seus filhos para a babá criar, ou entregado os seus filhos para as escolas criarem. Crianças que entram 7 horas da manhã e saem 7 horas da noite na escola. De pais que não precisam, muitas das vezes. De pais que não precisam. Eu não estou falando que você precisa, é necessário, senão você não vai ter o que comer na sua mesa. A grande maioria desses pais que colocam a jornada tão intensa na vida dos seus filhos na escola não precisam. A grande maioria, pelo menos. Mas eu quero dar uma boa educação para eles, pagar uma boa escola. Será que ele quer uma boa escola ou será que ele quer um pai e uma mãe presente na vida dele? Meus amados, assim como Deus nos ama, como filhos amados, devemos amar também os nossos filhos e ensiná-los a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, para que esses venham nos imitar e assim seguir e amar Jesus Cristo. Os que são de Deus vão imitar o próprio Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos vivendo um tempo que existem pessoas que são anti-Deus. Nós temos vivido um tempo que muitos têm se levantado anti-Deus, ou contra Deus, ou contra tudo que está relacionado a Deus. Quer ver só isso? Nunca se levantou tanto contra as famílias, que é um projeto de Deus. Nunca se pregou tanto, se anunciou tanto mentiras para destruir famílias. Recente agora nós estamos ouvindo nos noticiários, de forma intensa, sobre aquela garota de 11 anos, que está grávida e que a juíza negou o aborto para aquela criança. Ante-Deus. Ante-Deus é dar o aborto? Não, não dá. Realmente não deixar o aborto acontecer. Preservar a vida. E o movimento feminista tem batido forte, querendo que o aborto seja legalizado no nosso país, de forma indiscriminada. A morte vindo sobre as famílias e sobre as pessoas. Meus amados, devemos seguir a Jesus Cristo. Devemos olhar para Deus, sermos imitadores desse mundo tenebroso que nós vivemos. Amar a Deus e seguir a Ele é a nossa referência. Alguns preferem até agradar pessoas do que agradar a Deus. Alguns cristãos, ainda que se dizem cristãos e crentes, preferem agradar as pessoas do que agradar o Deus da sua vida. Mas que Deus da sua vida é esse que você prefere agradar? Um comedor de pão, arroz e feijão igual a você, que um dia vai morrer e não vai fazer nada para a tua salvação? Do que agradar a Deus Todo-Poderoso, que é o autor da vida e consumador da fé. Meus amados, nós não podemos de forma nenhuma valorizar mais as pessoas do que a Deus. Você que está nos visitando aqui, você é muito importante para nós. Mas saiba que você não é a pessoa mais importante que está em nosso meio. Porque a pessoa mais importante que está em nosso meio é o próprio Deus. Ele é a pessoa mais importante em nosso meio e nós não vamos mudar nenhuma vírgula da palavra dele por causa de você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós prometemos sermos fiéis à nossa liderança, enquanto esses permanecerem fiéis à palavra do Senhor, devemos empenhar essa palavra em nosso coração, em nossa vida, para seguir e amar a Deus acima de todas as coisas, não negociando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de paz e amor. Os filhos vão imitar os seus pais, e o nosso Pai é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos imitá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a tua atenção, primeiro, o texto de 1 a João, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Vede.
Amém. Vede, observe, estude o grande amor de Deus. O grande amor de Deus, que chegou até nós através de Jesus Cristo. Que chegou até nós através do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você possa ter ouvido falar assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mas será que todos nós somos filhos de Deus? Ou todas as pessoas são filhos de Deus? Não. Não. Nem todos são filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em meu nome. É Jesus que está falando. Isso está lá em João 1:12. Não estava relatado em nosso texto aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meus amados, nem todos são filhos de Deus, são filhos de Deus aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, não conheceu a Jesus Cristo. Não conheceu a Jesus Cristo como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida. Meus amados, devemos ter essa clareza, essa certeza que o amor de Deus vem até nós através de Cristo Jesus. João Calvino, reformador, homem de Deus, ele disse o seguinte: os filhos devem ser como o Pai. Paulo nos lembra que somos filhos de Deus, por isso devemos ser como Ele, tanto quanto nos for possível. Cristo é o nosso modelo. Isso está lá no comentário de Efésios de João Calvino. Meus amados, devemos seguir e ser o mais parecido com Deus, olhando para Cristo, quanto for possível. Ah, pastor, mas isso aí é impossível. Tá, mas você já começou a tentar? Porque o que é mais difícil fazer, você tem que fazer com mais dedicação. Tem que fazer com mais apego, com mais força, com mais intensidade. É pesado? É, eu concordo, não discordo não. É pesado, é difícil? É difícil. Mas para andar com Cristo tem que ter peito, tem que ter vontade, tem que ter determinação. Uma vez eu li uma camiseta que estava escrito assim: é fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Essa é a verdade. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Tem que estar determinado. Tem que querer. Tem que estar pronto. Por isso devemos sermos imitadores de Deus. E sermos imitadores de Deus é seguir a Deus. Seguir a Deus com determinação e vontade. Seguir a Deus parece ser simples, mas não é. Parece ser algo tranquilo, só ir para a igreja e está tudo resolvido. Resolveu tudo. Não, de forma nenhuma. Veja o versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Seguir a Deus é perdoar como Ele nos perdoou. Seguir a Deus é amar como Ele nos amou. E percebe que a referência da ação de Deus, através da vida de Cristo Jesus, chega até nós, para a nossa prática. Amar e perdoar. Amar e perdoar. Algo tão simples aparentemente. Mas perdoa alguém que te magoou. Vai lá. Se for uma pessoa próxima a você, é mais difícil. Se for uma pessoa distante, nem machucou, nem fez nada. Quer ver só? Como isso tem uma referência? Se você está andando na rua e uma pessoa que está pedindo
esmola, chega para você e fala assim, me dá R$1 aí, né, tal. Aí você fala assim, não tem. Aí a pessoa olha para você e fala assim, seu mão de vaca, você é um muquirana, sabe o que é muquirana? Sabe? Muquirana, né? Seu, muquirana, você é dinheirista. O que você vai falar? É doido, tá, né? Tá com problema esse cara aí, né? E sai e vai embora, certo? Machucou? Não machucou. Agora, se você chega, a mulher chega para o homem chega para a mulher, me arruma um dinheiro aqui para me comprar um negócio. Aí o marido ou a esposa chega para o outro e fala assim, não tem. Aí ele fala assim, mas você é um mão de vaca mesmo. Você é um muquirana, você é um dinheirista. Você não se importa comigo, com a minha necessidade. Opa, vai doer mais ou menos? Vai doer? Mais. Por quê? Porque é a pessoa que tem referência na sua vida, que tem proximidade a você. Quando a gente fala em perdoar, a gente sempre lembra da pessoa distante. Mas quanto mais perto a pessoa está de você, mais dói a pancada. Mais dói as palavras. Mais dói, bate mais pesado. Então se alguém se magoou com você, meu amado, então se alegre porque aquela pessoa tem estima por você. Tem autoestima por você. Então agora vai lá e perdoe assim como o Senhor Deus te perdoa. É o que nós oramos, é o que nós pedimos em nossas orações, em nossa oração do Pai Nosso. Meus amados, olhar para Cristo é perdoar como Ele nos perdoou, mas é amar como Ele nos amou. Que é se entregar, é abrir mão, é colocar tudo diante do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O santista não se alegra não, tá? Se alegre o santista não, tá certo? Meus amados, o apóstolo Pedro está dizendo para nós amarmos, para nós vivermos e caminharmos como Ele fez por nós. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Há uma ação necessária em nossas vidas de transformação do nosso coração, da nossa vida, do nosso caráter, para sermos mais próximos, mais parecidos com Deus. Seguir a Jesus, andar, negar a si mesmo, tomar a cruz é abrir mão do nosso direito. Mas não foi eu que ofendi, foi o outro que ofendeu. É ele que tem que vir pedir perdão para mim. Irmão, que tal você abrir mão desse negócio aí e ir lá, conversar com essa pessoa, pedir perdão para ela, reconciliar. Eu não vou. Fala, irmão, tá bom. Será que o amor de Deus está alcançando esse coração? Deus perdoou os nossos pecados em Cristo por causa da fé, com a qual cremos nele. A bondade de Deus é manifestada quando Ele perdoa, ou perdoou os nossos pecados através de Cristo Jesus. Assim também nossa vida deve estar nessa sintonia, amando, cuidando, amparando, porque é através do amor de Deus que nos liberta das garras do inimigo para nós perdoarmos. O amor de Deus vem na sua vida não para criar um afago no teu ego e dizer, quanto eu te amo, como o Senhor me ama, como é gostoso sentir esse amor. O amor de Deus vem na sua vida para causar um efeito transformador em atitude, em comportamento. Esse exemplo de amar, nós devemos seguir.
Porque Deus nos chamou para termos uma atitude, e não apenas conhecimento, mas termos uma atitude. Não adianta saber que Deus te ama, mas é preciso caminhar nesse amor. Você caminhar nesse amor. Devemos ter uma continuidade. Primeiro, uma atitude. Segundo, uma continuidade. Eu decidi caminhar com Cristo nesse amor, mas eu tenho que continuar caminhando com Cristo todos os dias. É uma decisão que eu tomo, mas é uma continuação todos os dias. Sabe por quê? Porque andar com Cristo não é para uma semana, não é para um dia, não é para um ano, é para uma vida. É para uma vida. Tem pessoas que decidem caminhar com Jesus 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Vem a primeira tentação e o que acontece? Deixa, vai embora. A gente fala que desvia, né? Desvia, mas será que desviou ou será que nunca teve no caminho? Algumas vezes é isso, nunca teve no caminho. Não sentiu o amor de Deus. Meus amados, é necessário termos uma atitude. Não adianta saber que Deus te ama e o sacrifício que Ele fez por você. É preciso você tomar uma atitude, levantar e andar com Cristo. Mas é preciso ter uma continuidade. O amor de Deus é para uma vida, não é para uma semana. É para uma caminhada persistente e constante. É certo que existem coisas que os homens não conseguem imitar a Deus. Nessa imitação. Por exemplo, Deus é criador do universo. Nós vamos conseguir criar o universo? Não, não tem como. Não vamos criar o universo. Nós podemos cuidar do universo que Deus criou. Não criar o universo. Mas tem coisas que nós podemos fazer e sermos imitadores de Deus. Por exemplo, o amor dele. Caminhando com ele. Sendo misericordioso como ele é. Amando as pessoas que ele coloca à nossa volta. Podemos imitar a misericórdia dele? Podemos. Meio opaco ainda, né? Não totalmente, né? Mas cada dia um pouco mais. Seja em palavras, atitudes, seja em ações, devemos imitar. Sermos imitadores de Deus também é andar em amor, conhecimento prático. Não é algo teórico, mas é algo prático, é algo verdadeiro, é algo do dia a dia. O amor de Deus não foi feito para engavetar ou deixar lá no obscuro, mas foi feito para mim receber e passar. Nós devemos ser como canal de bênção, meus irmãos. Canal de bênção. Você é um canal de bênção. O amor de Deus chega na sua vida para que você transborde desse amor para a vida das pessoas à sua volta. Nós não devemos ser como o mar morto que só recebe e não passa. Nós devemos ser como um canal onde Deus derrama o seu amor e espalha para as pessoas à nossa volta. Espalha para as pessoas à nossa volta. Veja só o versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor expele a amargura de nosso coração. O amor expele a amargura do nosso coração. Está com o teu coração amargurado? Peça mais amor. Peça mais amor de Deus. Mas começa a viver esse amor na vida das pessoas à sua volta. Não adianta saber. Tem gente que sabe demais. Tem gente que sabe muito. Muito. Mas não vive nem 10%, nem 1% do amor de Deus. Você sabe? Começa a viver. Começa a fazer. Não espera o outro, meu irmão. Começa a fazer. Jesus não esperou a gente, porque Ele nos amou primeiro. A ação do amor vem de Deus para a nossa vida, e o exemplo vem de Deus para a nossa vida. Começa a amar. Começa a fazer, começa a dedicar-se. O grande mal no casamento, por exemplo, é que o casal, um fica esperando o outro fazer.
Se ele fizer, eu faço. Se ela fizer, eu faço. E qual que é o problema? Fica dois bicudo, né? E nenhum dá o primeiro passo. Meus amados, Jesus deu o primeiro passo. Ele nos amou através de Cristo Jesus. E o amor dele veio derramado em nossas vidas. Hendricks, no seu comentário, ele fala assim: o amor é afrontado com a ira e a indignação, e com ele toda a amargura é expelida do nosso coração. O amor é cheio dos mais altos frutos. O amor é cheio dos mais altos frutos. O amor é afrontado com a ira. Meus amados, amar é cura para a ira, é cura para a dor do coração. O amar é cura para a alma. Está doendo, está rancoroso, está com o sorriso frouxo. Começa a sentir o amor de Deus. Começa a colocar o amor de Deus no lugar na sua vida. Começa a desfrutar desse amor que você vai ver para onde a tua ira vai. Nós não podemos alimentar a ira, a dor, o rancor, a tristeza, a amargura em nossos corações. Mas nós devemos deixar o amor de Deus encher nossa vida por completo. A nossa fala, nosso pensamento, as nossas atitudes. Porque o amor não foi feito para guardar ou para estocar, como muitos tentam estocar o vento. Não. O amor não pode ser estocado. O amor tem que ser transmitido, falado. Não dá para estocar o vento. Não dá para estocar o amor. Devemos nos dedicar o máximo para imitar a Deus, sendo imitadores de Cristo Jesus. Imitarmos a Cristo é viver como Ele viveu na prática, e não apenas o conhecimento, mas também é pensar como Cristo pensou, que é teológico, é prático. A vida, imitar Jesus é a prática, mas pensar como Cristo é teológico. É teologia, é conhecimento de Deus, é conhecimento de Cristo. Cristo realizou o sacrifício na cruz por amor. Deixe as atitudes impuras de lado para amar como Cristo amou. 1 Coríntios 16, 14 fala: todos os vossos atos sejam feitos com amor. E percebe que o destaque é todos os vossos atos. Não é alguns atos, não é em alguns lugares, mas é todos os vossos atos sejam feitos em amor. Então amanhã, quando você for encarar teu chefe chato lá, faça com amor. Amanhã, quando você for encontrar com o funcionário que está dando problema, faça com amor. Amanhã, quando você for lavar a louça no frio, né? No gelo, aquela água que você abre assim, não sai nem a água da torneira direito. Então, faça com amor, meu irmão. Né? Dá um glória a Deus, dá uns 3 aleluia, uns 4 pulinhos, né? Faz esquentar ali a água ali, né? Dá um jeito, irmão. Coloca o aquecedor lá, né? Faça em amor. Meu irmão, não podemos escolher algumas coisas, fazer com amor, outras coisas sem amor. As coisas fáceis, é mais fácil a gente pegar e fazer com amor. Encontrar a pessoa que você gosta. Oh, meu irmão, que alegria te encontrar. E você bate nas costas e se alegra com ele. Mas quando você encontra aquele cara que é um xarope, né? Faça com amor também, cara. Faça com amor também. Sabe por quê? O amor quebra as barreiras. O amor quebra as grades. O amor liberta. O amor liberta. Se você começa a amar mais aquela pessoa,
aquela pessoa vai retribuir com amor para você. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar o amor. E não a dor e não o rancor. Ah, mas pastor, eu estou amando aquela pessoa, já tem tanto tempo, mas ela não muda comigo. Irmão, continua um pouquinho, já amou tanto, mas um pouquinho não vai doer mais não. Já está acostumado, vai, continua. Uma hora Deus toca no coração desse indivíduo e Deus vai mudar a tua vida também. Todas as coisas, todos os atos sejam feitos em amor. 1 Pedro 4,8 fala assim, acima de tudo, porém, tende a amor. Qual que é a intensidade aqui que ele fala aqui, ó? Intenso. Não é um amor pouco. É intenso. Uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecado. Pecado. Eita. E é isso mesmo. Porque o amor. E percebe que ele fala para nós amarmos com intensidade. Que é só? É aquele exemplo que eu dei ali agora há pouco. Encontre uma pessoa que você ama, que você gosta, você não precisa fazer esforço para amar aquela pessoa. Você já ama naturalmente. Flui amor, assim, ó. Brota amor. Mas com quem a intensidade tem que estar? Quando que tem que ter mais intensidade para amar? É uma pessoa que pisa no teu calo. Esse tem que ter mais intensidade. Tem que se esforçar um pouquinho mais. Tem que se dedicar um pouquinho mais. Eu lembro quando eu estava lá no Ibel, tinha um baiano lá que eu não se dava muito bem com ele, não. Quando eu encontrava com ele, eu falava, Deus, me ajuda mais esse homem. Porque, olha, coisa difícil de amar esse homem aqui. É brincadeira, cara. Esse homem é difícil. Esse homem é difícil. Mas quando eu encontrava a Denise no corredor, eu falava, olha só. É tão fácil de amar ela, né? É tão fácil de amar ela, porque ela correspondia, tudo belezinha, tudo bom, né? Mas quando eu encontrava o baiano, eu falava, difícil, cara, não é mole não. Tem que colocar o amor com intensidade. Você tem que acelerar mais, porque é subida. Acelera esse negócio aí para subir, porque é subida. E está patinando. Meus amados, concluindo nossa mensagem dessa noite, eu quero ler o versículo 3 de Efésios 5. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Fomos convocados para sermos santos. Nós não fomos convocados para sermos mundanos, para sermos impuros. Fomos convocados para sermos aqueles que estão na presença do Senhor. Fomos convocados para viver o amor de Deus. Não para vivermos em rodas e escarnecedores, com as pessoas que proferem o mal e continuam proferindo o mal com o nosso aval. Não, pelo contrário, nós somos convocados para sermos santos. Não tenham conversas pecaminosas. Não hajam com o pecado, não adule o pecado, não se estreite com o pecado. Olha só o que diz o versículo 5, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocalices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Meu amado, não aceite o pecado bater a tua porta e entrar na sua vida. Mas deixe de lado essas conversações, deixam de lado esses vídeos inconvenientes no store lá do WhatsApp, seja de onde for. Não aceite, abre mão disso daí. Tenha uma vida santificada no Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Você foi chamado para ser santo, convocado para ser santo, não para ser mundano. Coloque Deus na centralidade da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas depravadas não são filhos de Deus. Pessoas depravadas não são filhos de Deus. Por isso, não têm herança divina. Vão para o inferno. A herança divina é para os filhos de Deus.
porque são filhos de Deus. Esses vão herdar o céu, que é a mansão celestial que o nosso irmão mais velho foi preparar para nós. Mas os filhos de Deus herdarão a isso. Mas esses depravados, esses cobiçosos, esses homens maus, essas pessoas que amam essas coisas pecaminosas, não vão para o céu. Quero fazer um convite a você, meu irmão. Deixa Deus derramar o seu amor no seu coração. E trabalhe isso na sua vida, no seu coração, na sua família, na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ama os pecadores, mas não ama os pecados deles. Deus ama os pecadores, mas não ama os seus pecados. Por isso, liberta-se dos pecados. Começa a caminhar com Jesus, sendo a imagem de Cristo Jesus em nosso tempo. Imitadores de Deus somos nós, em nome de Cristo Jesus.